livro de ponto do professor. Essa carinha do livro de ponto do professor, nós temos a área que será impressa. As outras que vão servir para preencher essa parte final está aqui em índice e base, que finalizará em livro de ponto do professor, nessa página aqui. A ajuda também, nós temos aqui o link para esse vídeo que será postado, que está postado no YouTube. Nessa parte onde será impressa, a única, nós temos aqui a página referente ao servidor. Aqui o local das assinaturas, primeira, segunda, terceira, quinta e sexta aula, observação, o campo de dados do professor e todas as datas preenchidas até a parte de baixo, até o 31, onde aqueles meses que não constarem o dia 31, 30, 29, enfim, que não constarem, aparecerão então tracejados, como mostra aqui o dia 31 do mês 4 em questão, do mês de abril. Do mesmo modo, aqui embaixo nós temos alguns dados de presença, falta, licenças, frequência, observações, que também serão preenchidos mediante a inserção de dados em índice. Nessa tela, a página 1 não consta nenhum dado de professor, nenhum dado de pessoa alguma, mas fazendo preenchimento veremos como acontecerá. Aqui nós temos na parte de índice o local onde será colocado todos os dados dos servidores, como nome, turno, matéria que leciona, MASP, cargo e aulas, de segunda a sexta. Então todas as aulas aqui preenchidas, assim como presença, falta, licença, frequência, todo esse preenchimento até observação será colocado naquela página mostrada inicialmente. Então, alguns dados serão colocados aqui para verificação. Com alguns dados agora preenchidos, verificando lá no livro do ponto professor, a página 1, que refere-se a Manuel, tem aqui todos os dados dele, a matéria que leciona, seu MASP, o cargo e as aulas que foram colocadas ali. Sendo que a de segunda-feira, ela puxará automaticamente para o seu referido local. A de terça, quarta, quinta e assim por diante. Esses campos vagos aqui a gente pode preencher com tracinhos, por exemplo. Digamos que o professor tem apenas algumas aulas e aqui está preenchido até a quinta e eu tenho essas aulas que são vagas, então pode ser preenchido aqui com tracinhos, de modo que é interessante deixar um padrão. Digamos que 3 tracinhos, ele vai dar uma mensagem aqui para você colocar essa forma, não tem problema, pode pôr, pode inserir com essa forma. Então eu estou colocando 3 tracinhos como base. Então os que serão repetidos, representando a aula vaga do professor, aula que não tem uma série. Então perceba que os tracinhos aparecem aqui. Está preenchido em quarta-feira e aqui no caso aparece de novo quarta-feira aqui embaixo. E assim vai ser repetido todas as quartas, segundas, todos os dias de aula repetirão onde for necessário. Se eu puxar aqui o número 2, então terei o professor número 2, que já é Messias, com todos esses dados. Veja que você não consegue clicar em nenhum outro campo aqui. Esse número 2 refere-se apenas a esse professor e não há necessidade nenhuma de inserção de dados aqui nessa folha. Somente será mudada a página. Então, na parte de base, a gente tem também a inserção de outros dados, como por exemplo, perceba que no sábado aqui está tracejado, não tem aula, mas eu posso inserir aqui, letivo, que automaticamente aquele campo fica limpo. Ele saiu tracejado para o professor poder, quer dizer, todos os professores que forem impressos vai sair com essa característica. Naquele sábado, dia 6, limpo, sem o tracinho para ele poder digitar seu nome, escrever seu nome. Outra coisa que pode ser feita, a observação, digamos que aqui nesse dia seja uma reunião. Então um tópico que será colocado para todo mundo. Essa reunião que está aqui também vai aparecer em todos os professores aqui. A observação será feita em todos os professores que forem impressos. Seja no 2, seja no 1, seja no professor da página 3. E essas páginas aqui com esse índice está aqui puxando. Veja, 1, o 2 e o 3. Manuel, Messias e Marta, representados cada um aqui. Então veja que no 3 aqui Marta aparece com suas disciplinas, o ano e tal.
todos os dados aparecem aqui normalmente. Nessa parte de base, também deixando aqui o mouse em cima dessa parte, você vai perceber também essas informações que estão sendo colocadas. Então escreva feriado ou qualquer outra escrita que você quer que apareça no lugar. Se você digitar letivo, então vai sumir aquela tracejada para o sábado, até domingo inclusive. Então, se você quiser que apareça aqui letivo, então, letivo não, dia feriado, então aparecerá feriado no local da assinatura. Obviamente um dia que não terá, será necessário colocar a assinatura, então feriado aparecerá em todos. Então veja, sexta-feira feriado, tanto para o 3, para o professor que está no 1, no 2, qualquer um for clicado aqui a página, aparecerá então aquelas mesmas características para todos. Feriado, reunião, o sábado que foi eliminado aqui, como um dia que não haveria aula, então o tracejado sumiu. Vamos fazer uma verificação em observação, como fica aqui esse preenchimento. Lá em índice, vou fazer uma observação para o professor Manuel. Clicando aqui 2 vezes, você vai ter o campo em aberto para fazer a digitação. Então, mesmo que você vá passar essa lacuna aqui, não tem problema, pode continuar escrevendo que os valores encaixarão devidamente lá no campo mostrado. Então, mesmo que eu escreva bastante aqui, quando eu der Enter, ele vai pular para o próximo, mas tudo que for digitado aqui dentro, nessa parte de observação, ela constará lá no final. Então não tem importância não se preocupar com essa escrita que está feita aqui, porque ela pode ser visualizada aqui perfeitamente, fazendo a abertura dessa aba também. Eu percebo tudo que foi digitado, então perceba, está tudo aí dentro, mas o que importa mais é verificar lá no livro do ponto professor e selecionando aqui o professor 1, dando Enter. Então eu terei tudo digitado aqui dentro na parte de observação. É claro que aqui existe sim uma limitação, então tomar cuidado apenas quanto a esse detalhe. Perceba que aqui nessa planilha índice, a folha que tem o preenchimento do nome dos professores, todos os seus dados representados aqui, consta também aqui o índice, o mês, abril 2013, e como é que isso aparece? Será preenchido aqui na parte de base, e sempre atente para essas pontinhas vermelhas que também tem umas informações importantes, que é o que eu já estou colocando. A data deve ter o formato 1, mês e o ano, 2 dígitos para o mês e 3 para o ano. Então nunca deve ser colocado aqui, por exemplo, 2, tem que ser sempre 1. Se eu quiser o mês 5 aqui agora, então basta colocar 5, já está 2013, automaticamente já vai colocar aqui quem é o dia 1º, 2º, 3º, na ordem dada. Se for necessário alterar alguma coisa desses dados aqui, altere ou delete, enfim, confirme ou não. Se você observar aqui no índice, já mudou aqui para maio de 2013, então isso não deve ser mexido aqui, inclusive se você tentar clicar você não consegue, porque essa parte é travada, somente o preenchimento dos dados do professor. Porque a partir do momento que você preenche isso aqui, já vai automaticamente para todos os campos necessários. Assim como do livro do ponto professor, também já aparece maio, o ano 2013, enfim, todos os dados aqui recorrentes a essa modificação que foi feita. Lembrando que qualquer ponto que for clicado e não conseguisse fazer uma seleção, é porque realmente não é para se mexer naquele ponto. Então nenhum desses aqui você consegue selecionar. Somente esses aqui, esse aqui, que são dados realmente que serão necessários. Para fazer a impressão, como essa parte aqui é capa, então basta a gente clicar aqui nesse botão do Office, imprimir, visualizar a impressão. É interessante para você perceber como está. Aqui aparece o nome dos professores, e se você der uma próxima página, ele vai aparecer até o número 100. Então nós temos
próxima página até o 150, finalizando então essa parte de impressão dos nomes. A parte de base não há necessidade de se imprimir, não faz sentido, ele é apenas para dados, para preenchimento da planilha. Por outro lado, ponto do professor, como será feita a impressão? Professor 1, então nós vamos lá, clicamos. Se você quiser visualizar a impressão, é interessante. Então aqui você vai ter a visualização de todos os dados que estão ali constantes, tá? Então basta você fazer então imprimir, ou então ir aqui de forma já única, de uma vez só, clicar em imprimir e selecionar a impressora e dar OK, que vai imprimir apenas essa página aqui, é só uma página nesse processo. Você quer imprimir do próximo, então basta clicar 2, ele vai fazer a mudança, clicar e dar Enter. Então novamente você vai imprimir, né, ou visualizar se você quiser antes, e colocar a impressão aqui ou do outro modo mostrado. E um fator importante é que lá na parte de índice, qualquer situação que você vai fazer de alteração, nunca copie e cole, sempre faça a digitação para não dar erro em alguma codificação da planilha. Se for necessário fazer qualquer alteração de aulas de um dia da semana, o professor houve mudança, então essa mudança feita aqui automaticamente será reconhecida quando você puxar aqui. Ou seja, se de um bimestre para o outro, o ano inteiro, não houver mudança nessas aulas, o professor mantendo a mesma característica, basta chegar no mês, fazer a alteração apenas de dia, mês e ano se for necessário, alguns dados aqui, em feriado ou outra observação, e depois vir aqui fazer a impressão de cada professor. Então são passos poucos para um resultado rápido e ágil. Então ficamos por aqui nesse tutorial.